tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler junto? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, humildemente, Pai, nós recorremos a Ti nesse instante porque reconhecemos nossa fragilidade e o quanto que somos incapazes para realizarmos alguma coisa. Principalmente, Senhor, quando se diz respeito à Tua causa, ao trabalho que é Teu, à obra que é Tua, ao Evangelho que veio do Senhor, a mensagem que desceu do céu pelas Tuas próprias mãos, porque Tu desceste com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E sendo que o alarido é uma mensagem, sendo esta a primeira fase do arrebatamento, então nenhum homem tem nada a ver com essa história, nenhum homem tem nada a ver com nada mesmo. Tudo depende do Senhor e do trabalho que estás a realizar aqui. Amém. E nós, como Teus filhos e ovelhas do Teu pasto, apenas temos que nos submeter à Tua vontade, debaixo da Tua potente mão, para que possamos ser instrumento de Tua graça e de Tua misericórdia aqui na terra. E que em tudo isto Teu nome seja magnificado para sempre. E sabemos que cada vez que um dos membros do Teu corpo se submete à Tua vontade e cumpre aquilo que é o Teu desejo, o Teu desígnio, então Tu tens em mãos uma queixada com a qual trabalhar. Tu tens em mãos, ó Pai, um vaso que é chamado vaso de honra, vaso de misericórdia, para levar honra aos outros, levar graça aos outros, levar misericórdia aos outros. E sendo que fizeste isto de uma forma tão completa e perfeita, através de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que foi obediente até a morte, é Teu desejo também que cada um de nós também nos humilhemos a nós mesmos e nos submetemos debaixo da Tua potente mão, para que o Senhor possa nos exaltar no tempo oportuno. Perdoa-nos as nossas faltas, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões. Limpa-nos pela Tua palavra mais uma vez. No nome de Jesus Cristo, nós Te rogamos estas bênçãos. Amém. Amém. Podem sentar. Por alguns cultos nós temos estudado a mensagem, o único lugar provido por Deus para a adoração. E eu tinha parado a série de estudo sobre o livro de Josué, no número 12. Número 12, tivemos 12 cultos com o livro de Josué, fazendo uma mistura, vamos dizer assim, com o livro de Efésios e Josué. Não era minha intenção voltar ao tema já, porque o de número 1 até o número 12 nem sequer foi distribuído ainda para as pessoas, só alguns irmãos que têm. Mas um destes foi para o irmão de longe, lá do estado da Paraíba. E ele hoje me telefonou agradecendo e dizendo o quanto que está sendo beneficiado com aquela série de estudo e a profundeza que ele tem visto, e que agora que está ouvindo o de número 5, no entanto está ouvindo 3 vezes cada culto. Termina de ouvir, dá um tempo, ele começa de novo e depois de novo. De 2 a 3 vezes ele está ouvindo cada culto. Então é por causa de pessoas assim, como vocês se assentam para ouvir, que nós fazemos todo o esforço necessário para deixar isto à disposição, porque possa ser que alguém já saiba, ou alguém não esteja precisado, não é? Ou alguém já aprendeu sobre o tema, sobre o assunto, mas tem aquelas pessoas que ainda não, tem aquelas pessoas que precisam ouvir. Então, vocês são, vamos dizer assim, são os cobaia. É com vocês que eu tenho esta primeira experiência de entregar isto para vocês e vermos que reação tomamos diante de cada tema apresentado, e depois isto é levado para outras pessoas. E nós vamos olhando o quanto que isto tem ajudado ou não aqueles que ouvem. O certo é que nós temos que ouvir, não podemos ficar sem ouvir. Se tem alguém para ouvir, então Deus terá alguém para falar sobre o assunto. Então nós vamos voltar outra vez a estudar este tema sobre o livro de Josué. E sendo que faz mais de 20 dias ou um mês quase que nós deixamos um pouco de lado quando chegamos no 12º culto, agora o de número 13, o 13º, nós estaremos falando, dando continuidade. No primeiro culto desta série, nós falamos sobre um assunto introdutório, a introdução sobre o livro de Josué, onde mostramos pelas mensagens
O irmão Brana nos ensina que Josué e Efésios é a mesma coisa, e que Efésios Josué é o livro de redenção do Velho Testamento, e Josué é o livro de redenção do Novo Testamento. E claro que dentro desta série é onde muitos irmãos têm aprendido coisas que não tinham se despertado ainda, coisas simples que é essencial para a nossa salvação. Por exemplo, a respeito do Espírito Santo, que Canaã representa, quer dizer, Canaã para Israel é o Espírito Santo para nós. E alguém disse: eu não sabia disso. A respeito de cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo, outras pessoas não sabiam, porque talvez em cultos que foi entregue em algum tabernáculo, esta pessoa não ouviu. Então é válido voltar a esses temas outra vez. No culto de número 2, nós falamos sobre a morte de Moisés, a necessidade que Deus teve de tirar Moisés de cena. E por mais que aquilo doeu para o povo de Israel, era necessário, porque encerrou ali aquela fase, aquela parte deste ministério do primeiro êxodo. No culto de número 3, nós falamos sobre o líder, alfa e ômega, onde aprendemos que o que lidera no início, lidera no final. E se no início quem liderou foi Deus, no final, Deus lidera outra vez. Deus lidera de novo. Pois bem, no culto de número 4, nós pregamos sobre a morte do grão de trigo, onde aquele primeiro que se apresenta, depois que ele precisa morrer para gerar, para que a obra tenha continuidade de uma forma até maior, mais abrangente. E foi o que Jesus disse: se o grão de trigo não cair por terra e morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele cair por terra, for plantado e morrer, ele então dará muitos frutos. No sexto culto, aliás, no quinto culto, o tema foi quem lidera depois do profeta. E ali nós fomos esclarecidos a respeito de algumas questões, porque muitos irmãos, depois que o profeta desta era saiu de cena, eles acharam que ficaram sem uma liderança, e por isso muitos, com um bom coração, vamos dizer assim, com uma mente bem intencionada, eles estão esperando ainda o mensageiro voltar à cena de novo para liderá-los em alguma campanha, em algum avivamento ou coisa deste tipo, porque não compreenderam quem lidera depois da morte do profeta. E quem liderou depois da morte de Moisés, vocês sabem, houve um líder depois da morte de Moisés. Então tem que haver um líder também depois da morte deste que viria como o sétimo mensageiro enviado para a sétima era da igreja, porque ele foi enviado para tirar o povo de Laodiceia, tirar o povo do Egito. E uma vez que ele tira, ele sai de cena, mas tem um para liderar dali por diante. E este que lidera nos leva adiante na era da noiva. E esse é o mesmo que liderou no início. No capítulo 6 desta série, nós falamos sobre a morte de um ministério. Quando Deus coroa um ministério, ele tira aquele ministério de cena. E nem sempre é da melhor forma, de acordo com o nosso pensamento. No culto de número 7, nós aprendemos sobre a nova liderança. A nova liderança. Esta nova liderança causa um impacto tremendo, porque é diferente de tudo que você possa ter imaginado. No culto de número 8, nós pregamos sobre o profeta da hora, não o profeta da era. O profeta da hora, que é o Espírito Santo. E talvez, contrariando a mentalidade de algumas pessoas, William Branham disse que o profeta desta era, ou desta hora, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Vocês lembram desses temas? Amém. Pois bem, na parte 9 desta série, nós aprendemos sobre recebendo a nossa herança. Porque o líder do último dia, ele entra em cena para introduzir o povo na herança, na promessa, naquilo que Deus prometeu. Como Josué liderou o povo para possuir a terra de Canaã. No número 10, nós aprendemos sobre a fé conquistadora. Irmão Branham disse: temos que ter uma fé conquistadora para este tempo. É quando você tem que conquistar a terra na qual você colocou seus pés. No culto de número 11, nós aprendemos sobre
pondo pegadas na terra. Cada vez que você põe a planta do seu pé, você deixa uma marca e diz: isto é meu. No culto de número 12 nós aprendemos: não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha. E assim nós encerramos a primeira parte sobre esta série do livro de Josué. Então agora nós entraremos para a segunda parte, com o culto de número 13 ou 13º deste tema. E para isto o título, nós poderemos usar o melhor plano de ataque. Este é o assunto que vamos tratar neste culto com a ajuda de Deus. Vocês prometem orar por isto? Amém? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesta escritura nós encontramos Paulo dizendo: tomai, você tem que tomar posse, pegue isto que é seu. E você sabe que o povo de Deus, os filhos de Deus, os que são chamados povo de Deus, na sua maior parte, eles têm estado apenas na defensiva, se defendendo dos ataques do inimigo. O inimigo ataca você, então procura se defender. Daí a pouco ele te ataca outra vez, você procura se defender. O inimigo te dá uma rasteira lá na frente, você corre para o altar: oh meu Deus, misericórdia, e eu fiz isto, eu fiz aquilo, e eu pensei tal coisa. Então você apenas está na defensiva, ou procurando tomar o remédio depois que cai doente. Isto não é um bom plano de ataque, porque na realidade isso não é ataque. Você está apenas se defendendo, e quem se defende aguenta muita pancada, muita coisa. Paulo aqui no capítulo 6 do livro de Efésios instruiu a nós que nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. E você não vai se vestir dessa toda a armadura de Deus apenas para se defender de ataques. Não, Senhor. Ele disse: para poder estar firmes contra as astúcias, armadilhas do diabo. E você sabe que estas armadilhas não vêm a você. À medida que você avança, você vai passando por elas, porque você não está parado. A Bíblia já diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está. É se andarmos na luz, é uma continuidade, é uma caminhada. Você não pode nunca parar. Uma vez que você para, você deixou de crescer, você deixou de aprender, e a estrada está para frente. Então, isto nós temos feito na medida do possível, nos preparando, né? Mas agora a hora está sobre nós, a hora tem vindo, o tempo tem chegado, quando nós devemos proceder de tal forma, a ponto de não apenas esperar Ele nos atacar, mas reclamar nossas promessas, avançar o terreno e tomá-las para nós. Isto é para soldados, viu? Não é para preguiçosos, não. Paulo disse: tomai, isso quer dizer apropriar-se de alguma coisa. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O irmão Branham diz em Conduta, Ordem e Doutrina, no parágrafo 9, ele diz assim, recordem, página 794, parágrafo 9, isso no original inglês, inclusive. Recordem, todas as forças do reino escuro de Satanás se tornarão contra vocês. Então, isto é um fato que você não vai poder fugir disto. Se todas as forças do reino de Satanás se tornarão contra nós, eu espero que nós possamos estar tão apercebidos e ser tão sensíveis ao toque do Espírito Santo, a ponto de podermos perceber à distância quando estas hostes infernais ou quando estas nuvens negras tentam se aproximar de você. E nós não precisamos ser específicos, especificar as coisas. Ou não vemos esta batalha em nossas vidas, ou não estamos percebendo a luta que estamos enfrentando e com que e quem estamos lidando. Observe isto. Toda a força do reino escuro de Satanás se tornarão contra vocês, enquanto começarem a crescer no Senhor. Então, pense nisso. Que se você ficar parado e não crescer no Senhor, então o inimigo não tem por que levantar batalhas e lutas e vamos dizer assim, uma grande tempestade contra você, porque você já está se entregando, já se está pondo de joelhos perante os ataques dele. Mas o profeta está nos dizendo que é enquanto você começa a crescer. Eu nunca vi alguém crescer ficando no mesmo lugar.
Qualquer planta ela cresce e ela sai, meça ali, e você vai ver que ela dá uma esticadinha a cada tempo, daqui a pouco dá um tamanho enorme, vira uma grande árvore. E disso estamos tratando também a nossa fé, o nosso aprendizado. Então, se você estaciona e para e não cresce, não tem mais o que vir para você para abafá-lo, já abafou ali. Alguma trepadeira já começou a rodear e tal, e isso não quer dizer que as pessoas estão crescendo em números, quando ele diz quando você começa a crescer. Ele não está falando aqui quando a igreja começa a crescer e encher, e vem muita gente, e uma evangelização boa, e é pessoas para lá e para cá, e batismo todo dia ou toda semana. Ele não está falando disso, ele está falando quando você começa a crescer no Senhor. Como é que você cresce no Senhor? Não tem outra forma de você crescer, se não for através de um aprendizado, de uma instrução, de uma educação espiritual. E cada dia sua fé estará sendo acrescentada, de fé em fé. E como é o restante? De glória em glória. O que significa para vocês a palavra glória? Doxa, juízo, avaliação. E eu espero, quando eu perguntar alguma coisa assim, vocês saibam responder, porque eu estou ensinando isso já há muitos anos. Vocês devem de ser soldados, não somente recrutas principiantes. Sabe o que é um recruta? Um aprendiz que parece que não desenvolve a coisa. Então, quando chega, é chamado de recruta, e todos que já estão mais tempo começam a zombar, a rir, e colocam os piores serviços para aquela pessoa. É uma coisa horrível, humilhação. É o recruta tal, é o recruta tal. E Deus não quer esse tipo de coisa no nosso meio. Deus não quer nenhum recruta em nosso meio. Por isso que ele disse: o maior servirá ao menor. Então, se você já aprendeu mais, você agora vai tratar o outro e você vai servi-lo nesta instrução. Você será responsável por aquele que chega para também treiná-lo nesta batalha, porque estarão ombro a ombro e a vida de um depende do outro. Você não pode deixar uma brecha, deixar o seu irmão descoberto, deixar o seu amigo descoberto nesta luta, e não tratá-lo apenas como recruta, mas como uma pessoa que depende da sua experiência para viver, para conseguir se sobressair desta batalha. Vocês devem ser soldados, não recrutas principiantes. Mas o que nós encontramos é que as pessoas, depois de aprenderem por tanto tempo, parece que continua ainda desejando, bem, eu não quero mudar não, porque a responsabilidade é maior e tal, não tenho por que estudar mais um pouquinho, senão vão querer até me dar uma patente, e eu não tenho capacidade para isso, então estou muito bem esfregando o chão, lavando os banheiros, fazendo isso, fazendo aquilo, estou satisfeito assim. Mas nesta obra de Deus, Deus não quer filhos que fiquem desta forma, conformados com as coisas, como se o que tem já fosse o suficiente e não precisasse mais de nada. Os filhos de Deus, quanto mais tem de Deus, mais desejam ter, mais desejam obter de Deus. Você não sente assim? Hoje, eu estou com um problema hoje para passar isso para vocês, muito sério. Vocês agora são soldados veteranos e têm sido treinados para pelejar. Para poder o irmão Branham falar isto, ele deve ter dado um treinamento para estas pessoas. E você encontra esse treinamento que o irmão Branham deu em todos os sermões que ele pregou. E mesmo aquelas pessoas ouvindo todos aqueles sermões, depois de 1100 sermão ou mais à disposição, ele disse: agora que as pessoas estão começando a ouvir e a entender, agora que estão começando a crescer na fé, mas o treinamento foi dado, porque uma batalha se aproxima. E eu não poderia ler isto para vocês se eu sentisse que eu não tivesse dado também esse treinamento para vocês. Vocês agora são soldados veteranos e têm sido treinados para pelejar. E Satanás virá entre vocês e causará que disputem um com o outro, se ele puder. É tudo o que ele precisa. Ele nem sequer tem que nos espreitar em algum lugar. Ele apenas fará com que um lute contra o outro. Então ele já venceu a batalha. Só isso. Se você começar a lutar um contra o outro, rejeite imediatamente. Vocês são irmãos e esse é o inimigo. Então, meus amigos, observe uma coisa. O irmão Branham está nos apontando aqui duas coisas. Eu espero que vocês percebam isso.
O que o diabo quer é que você lute um contra o outro. Ele disse: rejeite isso. Aí ele diz: estes são seus irmãos e este é seu inimigo. Isto é um plano de ataque. O comandante, aquele que está na frente, está nos mostrando o plano de ataque. Se este é seus irmãos e este é seu inimigo, o que é que temos que fazer? Todos juntos procurarmos vencer este inimigo e defender o irmão. Defender o irmão. Mas o que acontece? Aquele é o inimigo, aquele é Satanás, mas acontece que o irmão fez isso, o irmão é assim, ele está fazendo isso, ele acontece desse jeito, e eu não gosto dele por isso, e é desse, daquele jeito. O que você está fazendo? Você está fazendo a mesma coisa que Cã fez com o seu pai. Satanás virá entre vocês e causará que disputem um com o outro, se ele puder. Rejeite imediatamente, vocês são irmãos e este é o inimigo. E nós estamos aqui para sustentar um estandarte, neste tempo da luz do entardecer. Então estamos aqui para sustentar um estandarte. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse estandarte em outro dia. Na mensagem do conflito entre Deus e Satanás, no parágrafo 105, o irmão Branham diz: depois que chega a ser um cristão, então você está fortificado pela palavra de Deus e por qualquer promessa na palavra. Eu vou repetir isto para vocês, que eu preciso aprender um pouquinho também aqui. Depois que você chega a ser um cristão, talvez você pensou que é um cristão quando você levantou sua mão e aceitou Jesus. Talvez você pensou que tinha se tornado um cristão ali. Como muitos pensam que se converteram. Como muitos pensam que estão convertidos. E vivem uma vida de incredulidade por descrer no que a palavra diz. Você diz: mas eu creio, eu amo a palavra, eu creio nesta mensagem. De 100% faz 2, 3. Isso não é ser crente. Isso não é ser desta mensagem. Isso não é segurar o estandarte da luz do entardecer. Não, senhores. Nós não podemos enganar a nós mesmos. Aquilo que a palavra nos diz para fazer, aquilo que temos aprendido da parte de Deus, é para darmos cumprimento a isto. Isto é nosso treinamento. E quando se recebe um treinamento, se espera que se leve aquilo a cabo. Mas sermos treinados, e na hora de batalhar, estamos dando tapa na cara um do outro, lutando um contra o outro, enquanto o inimigo ri às nossas custas. Rindo de quê? De nós? Ou de um capitão que não soube treinar seu pelotão? Agora, poderemos fazer isto, levar esta afronta, este vitupério para Jesus Cristo, e estarmos aqui na terra batalhando como um grupo de pessoas tontas, como Paulo disse, batalhando no ar, sem saber com quem estamos lutando, como se ele não estivesse nos dado um treinamento próprio e necessário. Depois que chega a ser um cristão, então você está fortificado pela palavra, só depois que você se torna um cristão. E por que antes não? Aí o irmão Branham diz assim: olha, é isso que está aqui. Fui realmente não sabia que ia dizer isso, veio? Quando você chega a ser um cristão, você é posto detrás da palavra de Deus. Quer segurança? Quer a proteção de Deus? Quer que Deus te abençoe? Eu quero que Deus me guarde, que Deus me proteja? Então eu tenho que primeiro me tornar um cristão. E ser um cristão quer dizer o quê? Ser como Cristo. E como Cristo foi, ele foi um filho obediente à vontade do Pai em todas as coisas. Ele foi obediente até a morte de cruz. Desejo ser um cristão, então eu tenho que obedecer à vontade de Deus. O plano que Deus detalhou para seguirmos. Então, uma vez que nos tornamos cristãos, participantes da natureza divina, então você estará guardado por trás da palavra. O inimigo nem sequer poderá te ver, porque você está escondido. Por que é só depois que você se torna um cristão? Porque enquanto você não é um cristão, é a tua carne que se sobressai, é o teu desejo que se sobressai, é a tua concepção, é a tua interpretação, é o que você acha que é certo, mesmo que para isto você esteja usando a Bíblia como subterfúgio. Mas depois você se torna um cristão, isto é porque você já cruzou o Jordão, já fez morrer a si mesmo. E uma vez que você mata a si próprio, e Paulo disse: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, aí sim você diz: eu já não vivo,
eu estou morto. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando isso acontece, onde você está? A palavra então te cobre. Você tem a cobertura da palavra. O inimigo não pode te encontrar, porque você está seguro no esconderijo do Altíssimo. É disto que trata o Salmo 91. Aquilo é para cristãos. Aquilo não é para ser usado como superstição em casa. Bíblia aberta em Salmo 91 ou Salmo 23, onde lares que não têm uma vida cristã, pessoas que não sabem o que é viver uma vida cristã, que não sabem o que é a palavra, eles querem a proteção da palavra e acham que abrindo a Bíblia em tal parte vão ser protegidos. Mas o Obrando disse que esta proteção da palavra é só quando você se torna um cristão. Amém. Quando você chega a ser um cristão, você é posto detrás da palavra de Deus. Vê? Agora, aí está a fortaleza, sua segurança. Porque não adianta nada você ir numa batalha sem ter uma fortaleza, sem ter um lugar de refúgio, um lugar onde está seguro, um acampamento onde possa estar bem esguarnecido, bem guardado. Aí está a tua segurança. Oh, meu irmão, cada promessa ali é de você. A única coisa que você tem que fazer é estender sua mão e colhê-la e avançar com ela. Como você sabe que isto vai funcionar? O irmão Branham diz: eu não sei como vai funcionar. Ele diz: me explique. Ele diz: eu não sei como. O único que sei é que Deus deu a seus filhos o melhor plano de ataque que eles poderiam ter. Amém? Deus deu a seus filhos o melhor plano de ataque que eles poderiam ter. Não existe outro. Não existe outra forma. Não existe outra coisa melhor para você vencer o adversário. O melhor plano de ataque Deus te deu. Aí ele diz mais: porque ele conhece o melhor com que atacar. Ele conhece como o inimigo trabalha. Você não. Deus sabe. Você não sabe como o inimigo trabalha. Deus sabe. Como você vai vencer o inimigo se você não sabe como ele trabalha? O Deus que sabe como é os ataques do adversário vem morar em você. O Espírito Santo está aqui para isto, para nos ensinar como nos defendermos dos ataques do diabo. Mas o caso é que todas as vezes que o diabo nos ataca, sempre duvidamos se é ele ou não. Não foi só um pensamento. Não foi só fulano que disse. Estou fazendo porque você sabe. Você não disse? Mas me ensinaram assim. Não, mas é só uma coisinha só. Isso não vai ter influência nenhuma. E o diabo vai só solapando, passando rasteira, te esbofeteando e todas essas coisas. E quando é que você vai perceber que é ele que cada vez tenta atrapalhar a tua vida? Quando é que você vai despertar para saber que não é Deus fazendo isto, mas é o diabo tentando te afastar da palavra? Você terá desculpas para dar, você terá muitas escusas. Como aquelas pessoas que estavam sendo ludibriadas por Satanás, disseram: eu tenho uma junta de boi. Outro disse: eu tenho uma granja para cuidar. Outra disse: meu campo está cheio de mata, eu tenho que arar, por isso eu não posso te seguir. Quando é que vamos perceber? Parágrafo 107 da mensagem do conflito entre Deus e Satanás. Agora, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Você sabe o que é a palavra de Deus? Sabemos o que é a palavra de Deus? Você diz: é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A mensagem do conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 107. O irmão Branham disse: o que é a palavra de Deus? Ele responde: a palavra de Deus é Deus mesmo. Eu gostaria de ouvir um amém maior. Não é possível que só 3 pessoas entenderam. É como se vocês não estivessem nem entendendo o que eu estou falando. E eu vou repetir outra vez. Agora, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Deus mesmo. Agora, Deus então se deu a si mesmo ao crente. Observe como é que Deus faz. Deus se deu a si mesmo ao crente. Amém. Ele fala: é Deus mesmo. É Deus mesmo. Ele se deu a si mesmo ao crente, por meio da qual atacara o inimigo
Então, por isso que eu disse que, se você não conhece como o diabo ataca, como você vai enfrentá-lo? Aí eu disse, mas Deus conhece, e por isso Deus vem para morar em você, porque é o próprio Deus que, através de você, ataca o adversário. Quando você diz não ao pecado, quando você diz não à mentira, quando você diz não aos negócios errados, quando você diz não a tudo que é do mundo, não pense que é porque você, puxa, eu consegui. Aí quando você dá honra para si mesmo, amanhã ou depois você cai naquele mesmo problema, numa situação pior. Você tem que saber que foi Deus, que é Deus que te livrou. O livramento é dele. Ele disse, olhai e estai de pé e verás a salvação do Senhor. Nesta peleja não terás que pelejar. Vê? Ele se deu a ele mesmo, ao crente, por meio da qual atacar ao inimigo. Em outras palavras, ele é o Pai. E se a palavra é Deus, então a palavra é nosso Pai. Vem? Então lembre-se de Deidade, parte 20, parte 22. Gerados pela palavra. Quem gera é o Pai. Veja, naquele tempo eu nem tinha esse versículo, esse parágrafo ainda. Ele diz, em outras palavras, ele é o Pai. E se a palavra é Deus, então a palavra é nosso Pai. Por as pessoas não compreender o linguajar profético a respeito de paternidade e filiação, elas não conseguem compreender por que Jesus é a palavra, por que Deus mesmo é a palavra, porque eles não conseguem captar. Em algumas vezes captam aquilo, mas quando é necessário para fixar a doutrina, eles não conseguem captar. Eles não sabem que cada semente gera a sua própria espécie. E Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Amém. Não é isso? Então, se Deus mesmo é a palavra, quando ele gerou seu filho não poderia ser outra coisa a não ser a palavra. Agora, se a palavra é nosso Pai, e nós somos gerados também pela palavra, nós não podemos ser outra coisa a não ser a palavra. Amém. Por isso foi dito, eu escreverei a minha lei, os meus estatutos, no vosso entendimento, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do vosso coração. Eu escreverei no vosso entendimento e farei vocês conhecer o meu nome. Isto é o que Deus disse que faria, e ele fez. E ele fez. Nós somos nascidos pela palavra, e ele está parado na vanguarda por seus filhos. Isso está tratando de uma guerra. Vem? Pois bem, voltaremos depois a esse mesmo parágrafo em algum dia. Mas vamos seguir adiante aqui, olhando o que ele disse na mensagem, possuindo todas as coisas, parágrafo 113. A grande vitória que deveríamos ter tem sido segurada pelo inimigo. Bem, nós teríamos que estar já vencendo muitas coisas hoje e não temos conseguido vencer, porque o inimigo deu um puxão nisso antes que você alcançasse. Ou de alguma forma nós temos falhado em captar a tempo e alguma coisa foi tirada ali, que já deveria ser nossa há muito tempo. Vamos ler? A grande vitória que deveríamos ter tem sido segurada pelo inimigo. Aí ele diz, Deus, permita-me puxar esta espada, deixe-a faiscar e brilhar e marchar avante. Se o inimigo tomou algo de alguma forma, então é seu dever ir atrás e tomar isto dele. Não pode ficar nada de Deus na mão do inimigo. E você está aqui na terra para reaver tudo aquilo que foi prometido para você. Você diz, eu não tenho culpa se alguém deixou ele pegar, mas você tem culpa se não ir atrás, porque é dever seu, como trabalhador da hora, 1/10 fazer a sua parte. Nem que seja por alguns instantes, por algum minuto, nem que seja uma única vez na sua vida, você terá que tomar a decisão correta. Você vai ter que tomar a decisão correta no momento próprio. Vê? Ele diz, permita que minha vontade fique para trás. Esta é uma chave, viu? Permita que minha vontade fique para trás. Porque se a sua vontade for com você, você não vai vencer o inimigo. Porque você batalhar com seu pensamento, você batalhará com a sua maneira de entender as coisas. E você tem que saber que não é você. Não depende de mim, não depende de nós. Permita que minha vontade fique para trás e sua palavra vá na frente daquela maneira. Uma espada aguda de 2 fios abrindo caminho. Amém. É a única forma de vencer o adversário, é estar como guardado pela palavra, tornar-se um cristão
aí a palavra então poderá ser a tua fortaleza e a sua segurança, então ela irá na frente por você. Então, a partir do momento que você sente qualquer coisa se aproximando, qualquer coisa que é contrário à vontade de Deus, você nem sequer pensa se aquilo é certo ou não. A palavra de Deus já está na frente, dizendo: não aprovo, não aceito, isto não é meu, diz o Senhor. Isto é automático, isto é automático. Então você fala a palavra, você cita o que está nas Escrituras, você cita o que aprendeu pelo mensageiro, e isto antes de você sugestionar algo, pensar algo, porque a palavra já foi na frente. E se ela é uma espada aguda de 2 gumes, então com certeza ela vai ferir, ela vai magoar, ela vai cortar, porque a palavra é para isto, é realmente para destruir as obras do inimigo. E se estas obras do inimigo estão encarnadas em pessoas, então claro que ao cortar isto você vai atingir as pessoas, mas enquanto você atinge as pessoas, o nome de Deus é magnificado. Enquanto você atinge alguns, outros que são filhos de Deus e que precisavam daquele corte na carne, eles se alegrarão e clamarão de alegria por sua liberdade, por as cadeias do adversário ter sido quebradas e rompidas. Na mensagem A Fé Perfeita, 129, parágrafo 129 da mensagem A Fé Perfeita, o irmão Branda fala assim: eu vejo o avanço desta igreja nas coisas que cremos. Eu vejo o avanço desta igreja nas coisas que cremos. Se você não avançar, não tem como ser visto esse avanço. Agora, se a própria palavra estava ensinando, a própria palavra exige a resposta correta de acordo com o aprendizado. Se Deus nos ensina, a Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus, então esse próprio Deus exigirá de nós as respostas. A resposta. Então, você tem que avançar nisto. Você não pode adquirir o espírito laodiceano de volta, uma vez que você já saiu de lá, precisa se livrar de todo o rascunho de lá. Mas aquele espírito que diz: eu já estou rico, enriquecido, de nada tenho falta, estou abastecido, e não avança. Para começar, está nu, para começar, está pobre, desgraçado, está cego, não sabe nem para onde está indo. Agora, para poder você avançar nisto, meu filho, veja o avanço desta igreja nas coisas que cremos, veja o avanço das pessoas e como estão prontas para tomar a espada e sair à frente da batalha e dizer: eu te desafio, Satanás, tu já não podes fazer com que não creia. Onde é a batalha maior que está sendo travada? Na mente. Muito bem. Então isto trata-se de obra de Deus e obras do diabo. A Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você sabe, eu sempre digo, quais são as obras de Deus, então automaticamente você saberá quais são as obras do diabo. E as obras de Deus, Jesus disse, é crer naquilo que Ele envia. Amém. Ele disse: esta é a obra de Deus, que creais no que Ele enviou. Esta é a obra de Deus. Então a obra de Satanás é ao contrário, é fazer com que você não creia. Agora, se Deus está realizando uma obra, e esta obra é de aperfeiçoamento dos santos, vindo através do quíntuplo verdadeiro de Efésios, de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e ensinadores, que são mestres, e isto é para trazer o aperfeiçoamento. Então compreenda isto, que o trabalho do diabo é fazer com que as pessoas não creiam na obra que Deus está realizando. Ele não se preocupa se as pessoas confirmam o que Deus fez lá no passado. Não, ele não se preocupa com isso. Tanto é que, irmão Brando disse, este povo louvam a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus fará. Mas eles não conseguem enxergar o que Deus está realizando hoje. E por não enxergarem, eles perdem a batalha. Porque eles não sabem quais são as armas que o diabo está lutando contra eles. E por eles não saber, eles estão cegos, sem conseguir avançar neste terreno. E por isso não conseguem tomar posse da terra da promessa, do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é Deus. Deus é o quê? A palavra. Vê o que é possuir a terra da promessa? Vê o que é estar cheio do Espírito Santo? Não é outra coisa. Diferente da verdade.
diferente da palavra. O Espírito Santo é o líder do último dia, que viria guiar a igreja para possuir toda a promessa de Deus. E o que Jesus disse que o Espírito faria? Ele vos guiará aonde? Em toda a verdade. Veio? É disso que se trata o livro de Josué. É disso que se trata o livro de Efésios. E irmão Branham diz, veja o avanço das pessoas. Então elas podem dizer, eu te desafio, Satanás. Tu já não podes fazer com que eu não creia. Então se trata disso, de crer, de realmente crer naquilo que Deus tem falado, na exigência de Deus, no que Ele exige de nós. Agora, não é apenas dizer, eu creio. Irmão Branham disse na mensagem ao final, não vem dizendo, eu creio na mensagem, disse, viva a mensagem. Então prove que você crê vivendo aquilo que você crê. Ele continua, por que fazemos estas coisas? Para que as pessoas cheguem a crer. Por que pregamos? Por que ensinamos? Por que distribuímos estas coisas? As pessoas podem perguntar qual o interesse de enviar isso para outras pessoas? Qual o interesse de lutar para que isso chegue na mão dos pregadores? Qual o interesse de enviar isto para irmãos à distância? Para que as pessoas cheguem a crer. Porque o trabalho de Satanás é fazer as pessoas descrerem na palavra. O irmão Branham diz, é a palavra, é para mostrar que estou lhes pregando a verdade. A palavra é a palavra feita carne. O que é a palavra feita carne? Você sabe que Jesus é a palavra de Deus feita carne, manifesta. Mas quando eu disse que o que Deus fez através de um filho obediente, Ele deseja e quer, e é preciso que seja feito através dos outros filhos. Para isto, os outros filhos terão que seguir o exemplo do irmão maior, do primogênito entre muitos irmãos, porque isso parece que soa estranho, chamar Jesus nosso irmão maior, porque aprendemos de uma forma errada e não como diz as Escrituras, e o que a Escritura diz é que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. É assim que está na sua Bíblia? É assim? Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Agora, Deus não nos chama de irmãos. Ele diz, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, e eu serei para vós o vosso Deus. Amém. E Jesus disse, é assim mesmo, Ele é meu Deus e vosso Deus. Ele é meu Pai e vosso Pai. Amém. E disse, vai, diz a Pedro, diz a meus irmãos que encontrarei eles lá na Galileia. Isso está registrado nas Escrituras. Agora observe, é a palavra. É para mostrar que estou lhes pregando a verdade. A palavra. É a palavra feita carne. Feita carne em você. A palavra vivificada em você e em mim. Amém. Então agora é um trabalho nosso, porque Jesus já fez o trabalho dele. Jesus, como a palavra encarnada, Ele trouxe para nós cura, perdão, libertação, salvação, tudo o que é necessário. Agora, a palavra sendo vivificada em nós, você tornando-se agora outra vez a palavra encarnada, então chega-se um momento, você precisa possuir agora o que é seu, o que Jesus te deu, tua cura, tua libertação, o Espírito Santo, a verdade, as obras de Deus em você, todas as bênçãos celestiais que Deus prometeu derramar nos últimos dias sobre seus filhos, tudo é teu, mas primeiro a palavra tem que estar encarnada em você. Você tem que se tornar um cristão para que a palavra possa ser a tua cobertura. Amém? Na mensagem não tem mais, o profeta do Senhor disse, agora ele não vai expulsar a todos fora e dizer, vão e tome-a. Não, ele não vai fazer isto, porque seria muito fácil, né? Seria muito fácil Deus levar Israel naquela trajetória, na hora de chegar em Canaã, está lá o campo todo aberto, cheio de inimigos, cheio de adversário, e Deus diz assim, olha, eu vou mandar um fogo lambedor por aqui afora. Tu me pede tanto fogo, queima, não é assim? Queima, Senhor, é muito fácil pedir para Deus queimar. Queima, eles próprios não foram queimados ainda. Você tem que se tornar sarça ardente primeiro, viu? O fogo tem que chegar em você, lamber dos pés à cabeça, tirar tudo quanto não presta e te deixar vivo em pé na presença de Deus. Este é o mistério da sarça ardente. É um mistério, porque Moisés disse, eu vou ver que visão é esta. O fogo está ali, mas a sarça não se consome. Pois bem, Deus poderia ter mandado um fogo lambente ali e destruir todos os arraiais dos filisteus, dos amorreus, tudo. E dizer assim, agora Israel, meus amorosos e amados filhos, menina dos meus olhos, entrem aí e cada um se estabeleça. Oh glória, que alegria. Pandeiro de novo, né? Pandeiro outra vez. Gritos e danças e festividades e palmas e vivas.
porque ele abriu o mar vermelho, o povo não teve que fazer nada. Do outro lado, cantaram, dançaram, escamuçaram, pularam de ponta cabeça, quem sabe a alegria foi tanta, não fosse expressão, mas daí a pouco, na hora de que vieram os apertos, começaram a blasfemar agora e dizer, era melhor estar lá atrás, era melhor estar no Egito. O que é que Deus fez? Depois chegou na terra da promessa, ele não destruiu o inimigo, não matou ninguém. Deus ficou quieto e disse, agora vocês vão e lutem, e expulsem todo o adversário de lá. Você sabe que é assim, não sabe? Olha o que é que o irmão Branham diz, velho. Na mensagem não tem mais. Agora, ele não vai expulsar a todos fora e dizer, vão e tomem-na. Não, ele disse, os tenho dado Palestina. A irmã Branham diz, mas eles tiveram que pelejar por cada polegada do caminho. Isto é correto. Se eles tiveram que lutar por cada polegada do caminho, nós não? Irmãos amados e preciosos, nós não? Apenas queremos que Deus nos abençoe e nós não temos que fazer nada, não temos que esperar, não temos que ter paciência, não temos que orar e esperar a resposta. Ou oramos, orai sem cessar, mas você sabe, você tem que orar e agir também. Mas como é que você age? É segundo a resposta que Deus te deu? Ou simplesmente, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu quero que tu me abençoe nisso, eu quero uma resposta tua, mas eu vou fazendo aqui. Eu sei que tu tem que me dar um esposo, eu preciso de um namorado e tal, então eu já vou dar umas bisolhadas por aí para ver quem eu encontro. É assim? Muito fácil, não é? É muito fácil desta forma. Nós não temos que esperar, nós não temos que esperar a resposta de Deus, ou temos que orar hoje e logo em seguida ele já nos dizer o que fazer. Por que será que Daniel esperou 21 dias? Por que será que o irmão Branham ficou 5 anos sem a unção? Deus sem falar com ele. Nós não. Tem que ser na hora, como queremos, da forma que queremos, porque achamos que é a hora, que é o momento, que é assim. Caso contrário, não agradaremos a Deus. Caso contrário, deixarei de ouvi-lo. Caso contrário, não orarei mais. Caso contrário, não ajudarei mais. Caso contrário, deixarei a obra de lado. Caso contrário, não vou mais naquela igreja. Caso contrário, não me assento mais com meus irmãos. Caso contrário, não me reúno mais. Às vezes eu fico pensando em determinadas coisas que já aconteceram em nossa vida aqui. Quando nós ficamos 1 ano e 4 meses, se não me falha a memória, 1 ano e 4 meses sem um ministro para nos orientar. E ficamos aqui 1 ano e 4 meses ouvindo fitas cassete com as portas fechadas, porque não queríamos abrir as portas por não termos alguém para cuidar daquilo. E correndo de um lado para o outro, buscando ajuda, e todos eles, a quem buscamos naquele tempo, viravam as costas para nós. Mas o que nós fizemos? Desviamos-nos, fomos de um lado para o outro? Não, senhores, nós ficamos unidos, entrando por uma porta lateral, com as portas fechadas, cantávamos hinos, louvávamos ao Senhor e esperando que Deus resolvesse a situação. Ficamos 1 ano e 4 meses, mas foi assim que nós vencemos aquela luta, que nós vencemos aquela batalha. E hoje estamos aqui não esperando que alguém venha e traga, estamos aqui para distribuir para as pessoas. Deus nos abençoou a tal ponto que aquilo que nós armazenamos, a experiência que armazenamos, a experiência, o sofrimento, agora nós podemos compartilhar com outras pessoas e sermos uma bênção para essas outras pessoas também. Bem? Sim, senhores. Vamos continuar. Eles tiveram que pelejar por cada polegada do caminho, isto é correto. E cada vez que Deus faz uma promessa, você terá que pelejar por cada polegada do caminho. Só tome a espada do Espírito e a palavra e corte, afastando a todo demônio e incredulidade para longe de você. Solte os cabos que eu tenho atracado ao cais. Solte os cabos. Caso contrário, você fica amarrado, não é? Na beira d'água. Veleja mar adentro e lança sua rede para pescar. Amém. Amém. Mensagem: a contenda, parágrafo 33. O irmão Branham diz nesta mensagem: vamos no poder de sua ressurreição, vamos no nome de Jesus Cristo, com a bandeira no alto e com fé em sua palavra, para manejar a espada de 2 gumes. Este é o plano de ataque de Deus. Não é você ficar quieto,
Se Deus me deu, então você sabe, se é meu, então eu vou ter paciência, eu vou esperar. E às vezes você acha que está fazendo o correto, porque você sabe que tem que esperar e ter paciência. Mas uma coisa é ter paciência e esperar, outra coisa é você se acomodar e não lutar por nada. Enquanto o inimigo te dá bofetada para lá e para cá, ri de você, leva adiante o seu plano maléfico, e você fica, você sabe, Deus vai fazer algo. E Deus faz, e Deus realiza. E Ele faz como? Através de mim e de você. Através de mim e de você. Então Deus trabalha, Deus realiza, Deus cumpre o seu plano, e as pessoas não percebem, porque se acomodam. Bem, é com fé em sua palavra para manejar a espada de 2 gumes, com o escudo e toda a armadura de Deus para encontrarmos com o inimigo. Encontrarmos, viu? Não é você ficar quieto de braço cruzado, Deus me guarda, Deus vai me guardar. E vem a corrente e te derruba, vem a torrente de águas e te derruba. Nós estamos tratando de um ataque, o melhor plano de ataque. Alguém pensa que o melhor plano de ataque é a defesa, mas contra o inimigo, o melhor plano de ataque é realmente atacar. Atacar. Disso se trata o livro de Efésios. Tomai toda a armadura de Deus, esteja pronto. E Tiago disse que era uma batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé é uma revelação, é revelação. O esclarecimento de Deus que o diabo tentou suplantar, surrupiar de nós. Temos que reaver tudo isso de volta. E Mombrana continua. Para encontrarmos com o inimigo, porque se está pondo mais forte, mais poderoso a cada dia. O inimigo está se pondo mais forte, mais poderoso a cada dia. Quando o inimigo vem como rio, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. Não é bonito esse versículo, não é? Como é que fala? Vindo o inimigo como torrentes de águas, correntes de águas, o Espírito do Senhor alvoroçará contra ele a sua bandeira. Mas não seria bom se você estivesse na maior luta, na maior dificuldade, e o bicho vai me pegar e está já me pegando, daqui a pouco uma bandeira hasteada lá, o Espírito Santo com a bandeira hasteada. Como é que o Espírito hasteia a sua bandeira, a não ser através do seu exército? Através de mim e de você. O irmão Branham disse, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. E ficamos esperando que o Espírito Santo levante a bandeira contra o inimigo. É através de você que ele faz. É através da sua igreja. É através de um exército invencível. Então observe que tipo de luta você está lutando. Observe como você está agindo. E se alguma vez esta bandeira do Espírito foi hasteada ou não. Através de você. Ou como é que a bandeira da nação é hasteada numa batalha? Cada grupo de luta, cada pelotão estará ali, com a bandeira hasteada do seu país. Onde é que o país está? O país pode estar a quilômetros de distância, mas eles estão ali como representante. O país depende daqueles que foram lutar por eles. E a nossa luta é por quê? Por causa do reino, desse reino espiritual, desse reino celestial, desse reino milenial que nós temos que estar nele. Mas para isso temos que vencer o inimigo aqui. Se você não vencer o inimigo aqui e agora, ele não estará amarrado no milênio para você. Porque primeiro ele te amarra aqui, e aí, como fica? O inimigo estará amarrado no milênio, mas aqueles que estarão livres desse adversário, venceram ele aqui, enquanto estavam nesses corpos mortais e fracos, que todos têm a desculpa, mas a carne é fraca, mas a carne é fraca. É nesta carne fraca que Paulo disse, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém. Veja, continuando com a mensagem à contenda, parágrafo 33. O Espírito de Deus levanta uma bandeira contra eles. Se temos vindo ao fim destas coisas que nós, e os mistérios de Deus têm sido consumados para nós, então estamos buscando por mais força, uma força de rapto, para fazer frente a uma força pior, bem, que raptará, ou uma força maior, que raptará a igreja e a levará à glória. Isto é uma grande batalha. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 90. Deixe-me ver só um pouquinho quanto tempo eu tenho. Bem, preciso concluir já. Parágrafo 90 da Maior Batalha Jamais Pelejada. Escutem bem. Então, se você está assistindo até agora, escute melhor ainda, viu? Escutem bem. Ele pode batalhar contra você, porém não lhe pode prender até que o aceite.
O diabo pode batalhar contra você, mas não pode te subjugar, não pode te prender, enquanto você não aceitar. Então, qualquer coisa que é errada, que vem para você, é uma luta. É uma luta, que o diabo está lutando contra você. Agora, se você aceita aquilo, então ele te amarrou. Você se comprometeu. Você perdeu a batalha. Quando Satanás chegou ante Eva, lhe disse: olha, o fruto é muito agradável. Aí ela se deteve por um instante. Então é bom. Não é tão ruim como se pensa. O diabo não é tão feio como se pinta. Não é tão ruim assim. As coisas fizeram mal, vamos dizer assim, contaram histórias horríveis sobre o diabo, e o povo tem medo dele como se fosse uma coisa ruim. Ele não é tão ruim assim. É assim que está hoje em dia as pessoas, oferecendo-se ao diabo, porque não acredita que ele seja tão ruim como foi pintado, tão feio como se pintou. Bem, quando Satanás chegou a Eva, lhe disse: olha, o fruto é muito agradável. Aí ela se deteve por um instante. E ali foi onde cometeu a falta. Quando se deteve por um instante. Agora, eu falei antes sobre estar acomodado. O que é se deter? O que seria se deter? Parar. Parar de caminhar. Parar por ouvir determinadas coisas. Parar para acatar determinadas coisas. E ali foi onde cometeu a falta, quando se deteve por um instante. Irmão-nos diz: não se detenha você para nada. Pensou um pelotão marchando para a guerra? E que florzinha bonitinha aqui. Deixa eu cheirar, lembrar vamos dizer assim, do jardim da minha casa. Nossa, que coisa linda. Olha uma criancinha ali, que coisa linda. Você está em batalha, gente. Você não está em piquenique. Isso é coisa para quem está em piquenique. Mas na guerra não. Não se detenha você para nada. Você tem a mensagem. Você tem a mensagem. E essa mensagem diz: Jesus Cristo vive. Amém. Se Jesus Cristo vive, então aquilo que ele realizou em seu tempo, ele está realizando agora. Amém. E esse Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele mesmo que trabalhou através de Moisés, aquele mesmo que trabalhou através de seu filho, e o filho disse: o pai trabalha até agora, e por isso eu também trabalho. Amém. O pai trabalha até agora, eu também. O pai realiza até hoje, eu também realizo, porque o pai diz o que fazer e eu faço. Amém. E se você tem a mensagem hoje que diz a mesma coisa, então saiba, Deus não parou de trabalhar e agora é sua vez de atuar. É você que é o personagem agora. Bem? É você que é o personagem. Você tem a mensagem que diz: Deus é curador. Então não deixe o diabo atingir você diante da luta, diante da doença. E você começa a desacreditar em Deus. Porque se você realmente tem fé em Deus, como Deus, sendo seu Deus, você como seu filho, o irmão diz: você morre comido pelo câncer, testificando que Ele é curador. Mas você não importa se Ele te curou ou não, mas você crê que Ele é curador. E você vai ter que morrer, meu filho. Não adianta. Você vai ter que morrer de alguma forma. Você pode ser uma pessoa que Deus te curou da AIDS, te curou do câncer, te curou de qualquer coisa, da catarata, seja o que for, mas de alguma forma você vai ter que morrer. Pode ser de uma gripe, pode ser de uma dor de cabeça, um tumor no cérebro, seja o que for. E os críticos dirão: mas não era o Filho de Deus, não era uma pessoa que orava pelos enfermos, e por que morreu de doença disto e daquilo, do baço, da próstata, seja do que for? Então teríamos que morrer como? Está assim, daqui a pouco deu uma desmaiada. Como é que você quer morrer? Como o irmão Brana quis, como ele desejou subir para as montanhas e de lá mesmo Deus o tomar e depois encontrarem ali a sua velha Bíblia. Era o desejo dele, que coisa linda, porque foi assim com Moisés. Mas porque Deus fez com Moisés, não vai fazer comigo e com você. Com Moisés foi desta forma: Deus o tomou, os anjos esconderam seu corpo e tal. Mas não foi assim com Isaías. Prenderam Isaías e cortaram ao meio. Pegaram Jesus e o cravaram na cruz, derramou até a última gota de sangue, saiu até água de dentro. Pegaram a Tiago e cortaram seu pescoço. Pegaram a Estevão e apedrejaram até a morte. Levaram Paulo para o machado e deceparam sua cabeça. De alguma forma eles tinham que morrer. Já João jogaram no tacho de azeite fervente por 24 horas. Ele saiu de lá: que aguinha mais boa. Parece que deixou a minha pele, foi mais oleosazinha, né? Foi como um creme para a sua pele. Bem?
Mas, no entanto, Policarpo jogaram ele no fogo, diferente do azeite, foi direto no fogo. A chama correndo de um lado para o outro, disseram, esse eu não posso queimar. Mas isso não impediu que alguém furasse seu peito com uma lança. De alguma forma você vai morrer, meu filho. Então não dê um de doido, de tonto. Quando estiver no leito de enfermidade, dizendo, parece que eu perdi minha fé. Esqueça disso, é nessa hora que o diabo vai tentar te atingir. Por isso que os filhos de Deus não duvidam na fé. Não deixa a incredulidade tomar conta de sua vida, porque ele é um crente. Ele sabe que Deus vai levar de alguma forma. Não adianta. Mombrão diz, essa é a mensagem. Não se detenha você nos arrazoamentos, nem em nada. Porém foi que Eva se deteve por um instante. E nesse instante foi quando Satanás entrou diretamente em sua mente. Ela disse, isto soa muito razoável. Oh, não faça isto. Somente tome o que Deus tem dito. Amém. Vamos colocar de pé. Que fiquemos nesse instante, então, com este recado do irmão Bruno. Somente tome o que Deus tem dito. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso amoroso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai amado, por esse instante que tivemos juntos com estas pessoas, quando temos ouvido um pouco sobre aquilo que o Teu anjo mensageiro trouxe para nós. A responsabilidade que temos, Pai, é ouvir isto e procurar pôr em prática. Porque disse Tiago, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ajuda-nos a viver isto, Senhor. Acrescenta a nossa fé, a confiança que temos em Ti, porque sabemos que tudo que está em nós de bom veio do Senhor. E se é o Senhor que realiza em nós tanto querer quanto efetuar, então a fé que temos no Senhor, que tenha vindo de Ti para nós, porque esta será a única fé que Tu requererás de nós. O amor que está em nossos corações, o amor com o qual amamos ao Senhor sobre todas as coisas e amamos ao nosso próximo e amamos aos nossos irmãos, que seja o Teu amor, que seja o Senhor mesmo em nós, através de nós, amando o Senhor, porque Tu mesmo és o amor. Colocamos nossas vidas sob os Teus cuidados, pedimos perdão por nossos pecados, oramos por esta igreja visível aqui e também pelos irmãos que em lugares distantes estão nesse instante congregados ao redor da Tua palavra, ouvindo a mensagem do Senhor, ouvindo o conselho do Senhor. Que tanto nós, como eles, como todos os outros que ouvirem futuramente essa gravação, que todos cheguem a ser abençoados pela presença divina. Ajuda-nos a prosseguir nesta caminhada, Senhor. E dentro desse aprendizado, quando estamos falando sobre aquilo que o Senhor viria realizar nos últimos dias, trabalho do qual o trabalho de Josué foi um tipo, que nós possamos também estar identificados nestas coisas e que possamos herdar a parte que nos cabe dentro da linha da palavra, recebendo então Teu Espírito, o qual nos guia para toda a verdade do Senhor. Ajuda-nos e dá-nos uma semana abençoada de realizações e que possamos, ó Deus, servir-Te com mais alegria e ânimo em nossas vidas. Nós Te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação. Minha salvação.
Todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. Que todos tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Amém. Muito obrigado pelo apoio, pelas orações, por tudo que vocês têm feito para que este trabalho seja possível. Deus vos guarde e boa noite a todos. Deus abençoe. Os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela assistência, pela atenção, pela dedicação que vocês têm tido. Louvem ao Senhor, agradeçam ao nome de nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E até nos encontrarmos outra vez. Deus os abençoe e ore por nós, é tudo o que pedimos agora no nome de Jesus. Amém.